Então, pessoal, boa noite. Nós vamos fazer aqui falar sobre o nosso trabalho. Iluminação. Então, a gente vai ter projeto elétrico da casa onde você mora. O que vai compor esse trabalho? Cálculo de demanda. Iluminação. Tomadas de uso geral. Equipamentos. 2. Elaboração, estudo e especificação do padrão de entrada. Isso aqui a gente não aprendeu ainda, mas a gente está prestes a fazer, tá? ND 5.1 CEMIC. A parte 3, preenchimento. A parte 3, desenho arquitetônico. Mas você também não aprendeu ainda não, né? Hã? Desenho arquitetônico? É desenhar, ué. Você desenhar a planta baixa. Puta merda. Poxa. Eu vou colocar aqui, ó. Desenhar a planta baixa. Quatro. Indicar na planta baixa os pontos elétricos. 5. Realizar a rota de cabeamento no desenho. Aqui não. Isso aí tem que falar comigo 60 pontos, hein? Só 20 pontos tá pouco, não tá não? Não precisa nem fazer prova, não, hein? Ô professor, mas aí onde que nós vamos olhar como é que fala? A metragem dos cômodos. Você vai pegar a trena e sair medindo. Nossa senhora. Que aula prática melhor do que essa? Isso é aula... Repeta, Vitão. Essa é aula prática, meu amigo. E lá, e aí? É aula prática. O Vitão deu tiro na hora. E ó, Nossa, professor. eu vou sortear algumas casas para mim tomar café. Então não pega uma planta qualquer de um lugar falando que é sua casa não, que eu posso bater na sua porta aí para tomar um café e não for que tiver desenhado é 0. Olha. Ó, realizar a rota de cabeamento no desenho. Aí vem aqui, olha, preencher o quadro de cargas, preenchimento do quadro de cargas, cálculo dos condutores elétricos e disjuntores. Nossa senhora. Aqui, mas você já tá valendo pra prova pro trabalho já, né? Tudo junto, né? 60 pontos. Que isso, esse aqui é tudo. Isso vai dar trabalho demais, isso aí. Pelo amor de Deus, velho. Esse é um trabalho completo, né? De projeto de instalação elétrica. Aí o preenchimento do quadro de cargas, cálculo dos condutores elétricos e disjuntores. 8. Lista de material. Ó, conta comigo, gente. Isso aí. E o orçamento. O orçamento também? O custo. Ai. Oh, meu Deus do céu. Beleza? Vocês vão saber quanto que custaria hoje fazer um projeto de instalação elétrica da casa de vocês. Sem mão de obra, tá? Porque a mão de obra é com vocês, né? Então vocês vão precisar de pagar a mão de obra. Eu tenho que dar nada. Sem mão de obra.
Você não tem nenhum exemplo desse negócio aí, não? Tipo, um encaminhamento pra gente ver bem que faz pra gente só ter uma noção, não? Se caso agarrar alguma coisa? Eu tenho, eu já mandei para vocês o modelo de projeto. Você chegou a mandar? Cheguei. Vocês fizeram, praticamente. O que vocês não fizeram na primeira etapa foi isso aqui, ó. O estudo de especificação da CENIG, isso aqui vocês não fizeram, tá? E vocês não fizeram isso aqui também, ó. Dimensionamento de condutores. Mas o resto vocês fizeram no trabalho, Sim. né? É isso mesmo. São esses dois itens que vocês não fizeram. Não, se garra. E Carlos Garra também, final de semana, manda mensagem pra você, não sei, não esquenta não, que você é fácil. Final de semana a gente manda mensagem pra fazer o trabalho. Ó, vou mandar. Aí vocês estão tendo aqui, ó, mais de um mês para poder fazer isso. O que eu aconselho a fazer, né? Vai fazer desenho. Primeiro, faz o desenho arquitetônico. Porque sem ele, vocês não vão conseguir ter noção das medidas para fazer levantamento, a previsão de carga, né? Então faz o desenho, olha quantos metros que tem cada cômodo, posição de porta, janela, faz toda a dimensão certinho. Aí você já consegue fazer o cálculo de demanda, de iluminação, tomadas. A gente vai hoje praticamente, a gente vai finalizar o dimensionamento de disjuntor. Eu devo gastar mais uma aula. Vou falar hoje sobre DR, a gente corrige aqueles exercícios, mas devo gastar mais uma aula sobre disjuntor para a gente poder finalizar a dimensionamento de disjuntores. Aí a gente tem dimensionamento de eletroduto, só que o dimensionamento de eletroduto, vamos colocar aqui só para vocês não esquecerem, né? Dimensionamento eletroduto, escolha do tipo de aterramento. Vou colocar do sistema de aterramento, escolha do sistema de aterramento conforme NBR 5410. A gente vai estudar isso aqui também, tá? Nós não estudamos, mas vai ficar mais para o final. Como que a gente faria o aterramento aí da casa de vocês aí? Vocês vão escolher o método que achar mais interessante e vocês vão me indicar isso no projeto também. Eu acho que é isso. Você acha, né? Acho que é isso aí. Se eu for lembrando, eu vou completando, tá? Não, já tá bom. Já pode deixar um bocado de coisa aí já. Nossa senhora. Mas aqui, olha, o André que mora em fazenda, né? Fazendão aí, cheio de 18 cômodos, vai passar aperto. Sacanagem, cara. Pior que ele não pode nem defender, o OD tá ruim, não tem nem como eu te defender pra ler alguma coisa aí. Ai. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Quem não quiser fazer no CAD, pessoal, não precisa, tá? Pode fazer na mão. Arruma uma folha A3 e pode fazer tudo à mão. Eu não vou cobrar no CAD não, tá? Quem quiser fazer, ótimo. Vai aumentando a habilidade junto ao software. Mas eu não vou cobrar a entrega dele no AutoCAD. Mas sim, aí vocês vão desenvolver, bater as fotos e mandar para mim. A data vai ser no dia da prova. Beleza? Então, nosso trabalho, dia da prova, aí não vamos ver se é pontual, né? Na entrega. Ou às vezes a gente até coloca um dia antes da prova, última aula. Sabe por quê? Que a gente consegue abrir esses trabalhos e bater um papo, comentar eles. Às vezes, por exemplo, o trabalho do Sérgio, a gente comenta o trabalho do Sérgio, o trabalho do Vitor, a gente vai fazendo para cada um ver mais ou menos o que foi as estratégias, como que funciona, a abordagem de cada um. Às vezes a gente combina isso. Aí eu aviso com vocês, vamos deixar a data de entrega do dia da prova, mas aí se for o caso a gente altera isso, antecipa um pouco essa data, tá bom? Beleza. Agora com relação ao dimensionamento dos quadros que eu enviei para vocês, vocês chegaram a fazer? Como é? Dimensionamento, os exercícios do disjuntor?
Isso. Eu fiz, só não sei se tá certo, mas eu fiz. Tá. Mas isso daí, teve uma que me confundiu. Teve uma que me confundiu, cara, que é o seguinte. A hora que fazia lá a divisão pra ver o negócio, o cabo suportava 26 amperes, um cabo de 4 milímetros, porém a corrente estava dando 27,55. E eu não podia pôr um disjuntor maior que 26 porque ele não ia desarmar. Eu fiquei numa dúvida nisso aí. Você entendeu? Deixa eu lá, fala de novo. Teve uma aqui, Tá. e até uma potência aqui de... A corrente nominal deu quanto? Você dividindo a tensão pela potência pela tensão, deu quanto? Deu 27,55. 27,55. Aí isso aí foi feito num cabo de 4 milímetros. O cabo de 4 milímetros no A1, ele suporta 26. Então não tem como colocar um disjuntor abaixo, porque tem que... Entendeu o que eu tô te falando? Entendi. Aí tá. Aí 26 amperes. Isso. Porém eu tenho que colocar um disjuntor menor que negócio, só que ele não vai atender a corrente, não vai atender a amperagem. Aí ficou meio estranho esse trem. Você teria que alterar o cabo. Exatamente. Aí no seu projeto tá com um cabo 4 milímetros, porém só suporta 26. Se eu pôr o disjuntor acima de 26, ele não vai desarmar. Ele tem que ser menos. Eu fiquei sem entender. A corrente dele é 27,55. Eu tenho um disjuntor maior que a corrente. Mas às vezes o método que esse projeto foi feito, ele não é o método A1, sabe? É um método talvez que vai permitir a capacidade maior de corrente elétrica. Talvez seja por isso. Tá bom? Entendi. Tá? Mas a gente vai repassar um por um aqui, mas se você entendeu direitinho o dimensionamento de disjuntor, essa que a análise deve ser feita. Você teria que alterar o cabo. Passar o cabo aí para 6 milímetros. Né? Certo. Então vamos começar por esse projeto aqui, olha. Opa. Esse daqui esse dos grandes, né? Mas não é esse aqui não. Vamos começar por esse aqui. O quadro de cargas QD01 CRPD 220 localizado no Camarim. Vamos começar por ele. Esse aí, se eu não estiver muito errado, não sei muito bem o que fez não, mas o meu foi tudo juntou de 10 amperes e 16. Beleza. Deu tudo na sequência, não sei se está certo não. Mas vai ser. Por quê? Aqui deu 16 de iluminação, mas quem colocou 10 também não está errado, porque vai cair no método. Aqui eu estou usando um outro método de distribuição, que é leito, tá? Bandejamento. Tá. Eletrocário. Você pediu para usar no A1, eu peguei o A1. Aí foi aquela referência, coloquei um disjuntor maior, que se precisar de fazer alguma coisa, aí, quer ver? Igual aqui estava dando uma corrente baixinha, o de 10 amperes tem o preço tudo, tá mais ou menos a corrente, mais ou menos tudo igual a potência. Ótimo. Aí eu mantive o de 10 amperes na iluminação, as tomadas eu coloquei o maior, caso você colocar mais tomada, alguma coisa você coloquei aqui. Isso. Porque dá para colocar um disjuntor para aguentar mais amperagem, aí o restante foi tudo 16. Tomada de uso geral, tomada de ventilador também, eu coloquei tudo 16 amperes. Beleza. Não sei se o André fez assim não, mas eu fiz desse jeito. Os meninos também fez isso não, mas eu fiz. Tá. Aí quando você fez essa análise de 10 amperes, em algum momento daria para usar um cabo de 16 aqui no método A1? Não. Não, né? Não daria não. Então Eu fechou. fiquei olhando isso aí, pelo que eu vi aqui, não daria não. Ótimo. Então, Aí, quer ver que ó, o meu 10 amperes foi até a opção, até o circuito 6, que era a iluminação, que foi corrente 800 de 120. ok. Aí os outros, como já era tomada, já coloquei tudo 16 amperes. Tá. Aí o cabo de... Vamos abrir a norma aqui. Olha pra você ver. Deixa eu só anotar essa página aqui. 57. O André tá largado, pode esquecer. Oi, mano. O seu deu assim também ou você fez diferente?
Na vida do jeito que você fez aí. É uma coisa, né? Mesma coisa. Ô Gisley, Oi. eu já falei como é que ficou, você falou que tá certo, mas faz um passo a passo só pro Vitor ver aí, que ele não pegou o último áudio direito, Tá. só pra ele acompanhar. Faço. Isso que eu te pedi, eu tô meio perdido nesse negócio aí, entendeu? Entendi. Aí eu não soube manjar fazer não. Entendi. Então olha só, ô Vitor. O que a gente tem aqui é o seguinte. Eu passei pro pessoal o quadro, tá? Sem os valores de disjuntores. Com a seção nominal do cabo e a potência, tá? E a tensão que esse circuito está sendo alimentado. Então, para a gente dimensionar um disjuntor, o que a gente precisa saber? A gente precisa saber a corrente nominal do circuito. Como que a gente descobre essa corrente nominal? Pegando a potência do aparelho, a potência do circuito, Dividido pela tensão. e dividido pela tensão do circuito. Tensão do circuito. Então, se a gente começar a analisar aqui o primeiro circuito, né? Se a gente voltar aqui e analisar o primeiro circuito, o nosso primeiro circuito ele tem uma potência de 845 e é dividido por 220. Então, o que nós vamos ter aqui? Olha, 845 dividido por 220, o que vai nos dar uma corrente de 3,84 ampere. A corrente do fio, tá? Aí no caso aí já foi dimensionado o cabo, é um cabo de 1,5 milímetros quadrados, né, a seção nominal dele. E eu comentei que ele está instalado no método A1. O que é o método A1? O método A1 é embutido em alvenaria. Então eu tenho que ir lá na NBR 5410. Eu vou lá na NBR 5410, tá? Aqui eu tenho, ó, método A1. 2 condutores carregados. Quanto que suporta um cabo de 4,5, né, de PVC no método A1? Ó, um cabo de 1,5. Quanto que ele suporta? 4,5 ampere. Tá vendo? Olha, então ele método A1 4,5. 14,5. Obrigado. 14,5. Então ele suporta 14,5. Se fosse no método B1, 17,5. Tá? Então essa é a forma que eu estou dispondo a forma que eu estou utilizando de rede de eletroduto, ou leito, ou bandejamento. A corrente vai ter uma certa influência, isso vai variar. Então aqui nesse caso, método A1, 2 condutores carregados, 14,5 ampere. Então vim na tabela e identifiquei 14,5 ampere. Então a corrente no método A1 do fio, 14,5 ampere. E como que eu dimensiono o disjuntor? O disjuntor é dimensionado da seguinte forma: olha, a corrente nominal ela tem que ser menor ou igual à corrente do disjuntor, que deverá ser menor ou igual à corrente do fio. Então, isso aqui que é a análise que a gente tem que fazer. Então, a corrente nominal vai... A gente vai ter que fazendo, montando tudo de acordo com a tabela, né, professor? Vai fazendo as contas e olhando na tabela, no caso. Isso aí. Então, olha só. Porque a corrente do fio, você vai ter que olhar na tabela da 5410. A única consulta que você tem que fazer é essa tabela aqui. Tá? Para descobrir qual que é a corrente do cabo, que você já tinha dimensionado ele antes. Então, qual que foi a corrente nominal do circuito? 3,84. Qual que é a corrente do disjuntor? É que eu estou procurando, né? Eu quero saber. Qual que é a corrente do disjuntor? Qual que é a corrente do fio? Olha, a gente olhou lá na tabela. 14,5 ampere. Então, eu tenho que colocar um disjuntor que seja a corrente nominal, né, menor. A
corrente nominal tem que ser menor ou igual à corrente do disjuntor. Então, olha só, 3.4. Se eu colocar aqui um disjuntor de 5 A, atenderia? Essa primeira condição aqui, olha, atenderia. 3.84 é menor que 5. E o cabo suporta até 4,5 A. Olha, 5 é menor do que 4,5? É. Então, um disjuntor de 5 A ali, olha, atenderia. Um disjuntor de 10 A também atende? Atenderia? Atende. E é até melhor, eu expliquei isso na última aula. Eu comentei com vocês o seguinte, olha, o máximo que você conseguir colocar de valor de corrente no disjuntor, sendo que respeite a corrente nominal, né, 3,84 é menor do que 10? É. 10 é menor do que 14,5? É. Então, no momento que eu consigo respeitar essa condição, eu posso ir ao máximo aqui. Por quê? Eu vou ganhar uma flexibilidade de uma possível expansão de carga do meu circuito. O meu disjuntor já está lá compatível para esse aumento. Então, eu não preciso depois, eu vou colocar mais lâmpada. É um disjuntor de 5, poxa, eu vou ter que trocar o disjuntor de 10. Não, eu já pego e já dimensiono um disjuntor que vai atender uma condição futura aí, caso essa corrente nominal venha aumentar. Então, aqui eu tenho, olha, um disjuntor de 10 amperes. Então, para análise de dimensionamento de disjuntor, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a corrente nominal do circuito. E isso aí você já faz lá no início, no momento que você vai dimensionar o cabo. Então, você já calculou a corrente nominal do circuito. Então, 3,84. Depois, qual que é a corrente que o cabo do circuito está sendo indicado suporta? Ele suporta quanto? Eu venho na tabela da norma. Aí eu falo, olha, método A1 de instalação, método A2, B1, B2, C, D, E, F. Isso tudo vai influenciar se é isolação de PVC ou se é de EPR. No caso, a gente está usando isolação de PVC. Então eu venho aqui, olha, 1,5, método A1, 2 condutores carregados, 14,5. Se fosse no método C, olha quanto que ele suporta, 19,5. Então, se fosse no método C, 19,5, qual que poderia ser o valor do meu disjuntor aqui? Poderia ser 10? 15 amperes. Poderia ser 15? Poderia ser 16? Poderia. Até 18, né? Até 18, né, Gisley? Poderia, 18? Poderia ser 20? Não poderia. Por quê? Ele tá ultrapassando o negócio do cabo, Isso. o cabo suporta, ele não vai desarmar, ele não vai desarmar o disjuntor. Isso aí. Então, olha só, o 20, olha, 20 é menor do que 19,5? Não. Então, não suporta. Conseguiu entender, Vitor? Consegui, professor, consegui. Então, tá bom, então. Aí, o que o Sérgio comentou? Que Aí eu vou ter que fazer nas contas de circuito por circuito, professor, no caso. Isso, circuito por circuito. Com o tempo, você já começa a pegar uma certa malícia com relação a isso. A gente vai ver que, olha, todos esses circuitos aqui, olha, as potências de iluminação estão muito próximas das outras. E o cabo é o mesmo, 1,5. Então, você vai ver que você calculou 10 aqui, vai ser 10 para todo mundo. No caso aqui eu calculei 16, foi 16 para todo mundo, entendeu? Eu não saí fazendo um por um, eu peguei e já fiz tudo de uma vez só. Mas aí você falou que eu ia comentar o quê? Que eu comentei o quê? Que você comentou que aqui você calculou tudo 10 amperes, né? Chegou tudo em 10 Sim. amperes. Então todos os circuitos aqui, olha, de iluminação, ficou sendo 10. O circuito 2,5, olha, vai ser 16 amperes. No meu caso aqui ficou 20, porque eu estou usando outro método de instalação. Mas faz um de 2,5 desse pro Vitor ver. Só mais um 2,5 pra ele ver. 2,5. Ô Vitor, acompanha aí, ó. 2,5. Tô vendo. 2,5. Você gosta muito do Vitor, hein, Sérgio? Não, você explica melhor que eu, tem hora. Quem souber explicar ele não vai entender, mas se eu conseguir já ter minha ajuda, eu já falei pra ele já.
Então tá bom, vai aprender, tá aprendendo aqui, ó. 800, ó, dividido por 220. Vamos voltar lá no desenho. Ó, minha carga de tomada, ó, 800 watts, ok? Desculpa, dividido por 127, perdão aqui, ó, 127, tá? 800 por 127. 800 por 127. Então, 800 dividido por 127 vai dar 6,29 ampere. 6,29 ampere. Então, achei a corrente nominal aqui. 6,29. Qual que é a corrente do disjuntor? Não sei. O fio, né, o condutor elétrico, eu vou aqui na norma. Um cabo de 2,5 suporta quanto? 19,5. No método A1, 19,5. Então eu volto aqui, a corrente minha do fio, 19,5. Qual que é a corrente do disjuntor? Fala aí para nós, Vitor. Poderia ser um de 10 ampere? Sim. Poderia. Mas o melhor é botar de 16, 18, sei lá, né, professor? Isso, colocar um de 16. Porque aí você dá uma margem maior para a instalação da carga. Entendi. Ok? Poderia ser um de, Ok. de 4, um disjuntor de 5 ampere? Poderia? Não, Por quê? porque ele tá maior que a carga nominal ali. Isso, menor no caso, 6,29. né? Isso mesmo. Bacana. Boa. 30 ampere? Poderia? Não, porque tá maior que a carga do fio, né? Muito bom, entendeu? Cara, rapaz, que Entendeu. isso. Entendeu? Que isso, hein? Aí sim, hein? Agora eu fiquei até sem graça aqui, viu? Poxa vida. Ô, Disley, então esse igual mantivo tá certo, não manter os primeiros 10 amperes. Isso, não, tá mantivo certo. 16. Isso, tá certinho. O que você fez tá certo, tá no método A1, é isso mesmo. Não, beleza. Agora o segundo que eu te falei, aquele do segundo quadro, olha pra você o segundo quadro que eu te falei. Qual que eu te falei que deu zebra aqui? Só pra você ver. Tá. Aí, pessoal, olha só. Esse aqui, olha, aí ficou. Tem um aqui de 3.000 watts, né? 3.000 que são 6.000 watts em 220, tá? Um disjuntor de 40 e 6 milímetros o cabo. Quando você chegou aí, você deve ter feito um disjuntor de 32 aqui, não foi? Qual que você tá falando, Disley? O circuito 23. 3. Peraí, só um minutinho. 23. O circuito 23 não tinha. Você passou pra gente, não tem negócio total de VA, não, cara. Foi até no 21 só. Ah, tá, Você então vê lá. beleza. Então beleza aqui, é porque ele entrou depois como demanda. Tudo Isso, bem. foi só como. Você passou pra gente só até o 21, esse primeiro quadro. Tá. E o disjuntor geral? Aqui tá o meu disjuntor, tá o quadro de. Tá o diagrama unifilar. Qual que foi o disjuntor geral que vocês chegaram aí, o valor dele? Eu queria te perguntar um negócio. Você passou pra gente aquele dia que você pega, soma as cargas tudo, né? Depois divide por raiz de 3, que é 1,73, é isso? Isso, E 1,73. multiplica por 220. Isso. Só que você passou pra gente aquele dia lá, você dividiu o valor total por 1,73 e dividiu por 220, não multiplicou não. Porque se multiplicar por 220, está errado. Então, peraí, Olha pra você ver. peraí, vamos lá. Ó, vou montar aqui de novo a equação. É a potência total, Dividido por Total. 1,73. dividido. Aí eu vou colocar entre parênteses só pra gente entender. Potência total dividido, abre parênteses, 1,73 vezes 220. Eu tô falando isso com você, porque a última aula que você passou, eu tava vendo no YouTube outro dia, foi até ontem que eu vi. A conta que você fez lá, você não multiplicou por 220, você dividiu, porque o resultado que você chegou, você tem que fazer divisão. Você dividiu o valor total por 1,73
e dividiu depois por 220, pra você chegar no resultado que você chegou lá. Não multiplicou, não, porque quando você multiplica o valor dá muito alto. Não, mas ó, é isso aqui, ó. Hum. Isso aqui que tá certo. Isso aqui tá certo. Não tá lá assim, não? Não, eu sei. Tô falando que é o seguinte, o que você fez lá, você fez o seguinte, você dividiu a potência total por 1,73 e depois esse resultado que você deu aí, você dividiu por 220, você não multiplicou por 220. Entendeu? Não, porque aqui eu tô dividindo também, ó. É. Ó, tem aqui eu tô dividindo, eu tô pegando 1,73 vezes 220. Então, ó, vou pegar aqui, ó. Imagina que... Tá. Você faz divisão do valor de 1,73 a 220. Isso. Tá. Me busca, tá Beleza? certo. Então o meu foi errado. Tá certo, isso mesmo. E essa é a corrente total aqui, a nossa corrente E no caso aí vai ser o seguinte, quer ver? Vai ser... Vamos subir o negócio aqui, 1,73. Negócio 1,73. Negócio 73 dividido por 220. Dá um trem de 0,007? Não. Esse resultado. Tá conversando errado nós dois. Faz aí me ver. Vamos lá. Então, o disjuntor geral, pessoal, como que a gente vai calcular? Eu vou pegar a minha potência total demandada, tá? Então, vem aqui, ó, carga total instalada 3,78,75 e a de demanda. A minha demanda aqui foi 1 para 1, tá? Utilizei fator de demanda igual a 1. Então, eu vou pegar o mesmo valor, mas o cálculo é sempre feito pela total demandada, não instalada. Então, eu vou pegar 38... Oi? Mas no caso não somaria esse negócio 845 mais 670, não é isso? Isso, eu peguei e somei isso tudo. Aqui, ó. Então, mas o resultado do meu desse aí deu 18.975. Então, vamos fazer. É porque que acontece? Eu coloquei aqui, ó, um monte de circuito reserva, tá? E não somei ele aqui. É porque o que você mandou aqui, eu somei até o final lá, o último 1.200. Aí deu 18.975. Beleza, então vamos fazer aqui 18.975. 975. Então vamos fazer aqui, Só ó. pra me ver como é que você vai fazer. Pra me fazer consertar Então, aqui. 18.975 dividido por 1,73 vezes 220. Isso aqui é raiz de 3, tá, pessoal? Isso aqui é raiz de 3. Deixa eu ver se eu consigo inserir equação aqui. 18.975 dividido por 1,73. Então vai ser potência dividido por raiz de 3 vezes 220. Essa aqui é a conta. Tá. Aí vamos supor, vai ficar 18.975 sobre 380,6? Isso aí, garoto. Tá. Agora eu entendi. Eu que me mostro. Eu fiz bagunça. Tá certo. Tá bom? Porque agora eu tô fazendo bonitinho aqui, ó. Agora eu tô fazendo um negócio bonitinho aqui. Inserir equação. Equação. 80,6. Tá certo. Vai dar um juntor de 50, não. Tá certo. 18.975 dividido por 380,6. 380,6. 380. Vai dar 49,85. Isso aqui é igual a 49,85. Então deu 49,85 ampere. Isso.
Então, o meu disjuntor de entrada pode ser um disjuntor de quanto? Ele não vai gastar essa caixa montada, porque ele não passou de 100 amperes, né? Não tem necessidade. Uhum. Pode ser um disjuntor de 99. Ele respeita aquela mesma situação, né? Que não pode... Aí na verdade é o seguinte, né? O barramento, né? O barramento ou o cabo que você for utilizar, se for fizesse de ampliamento, né? Igual a gente faz dentro de casa. Mas se for aqueles quadros que tem barramento, aí você tem que ter uma tabela, eu vou até prometi para vocês, eu vou mandar, que é a espessura, a largura do barramento que suporta tal valor de corrente. Então aqui, olha, se a gente pensar do nada aqui, qual o valor de corrente que a gente pode usar para o disjuntor geral? Disjuntor de quanto? 50 amperes. 50 amperes, é. Tá passando pouco, eu também coloquei 50 amperes. Disjuntor de 50 amperes. Velho, Oi? Tá falando, André? pois é, Diga. eu fiz pelo seu cálculo de demanda. Ótimo. Vai dar um disjuntor de 100, não é? O meu deu maior, porque eu peguei lá e dividi, fiz essa conta que você fez e eu achei maior lá. Não. Tudo bem. É isso mesmo. Aqui, ó. No meu projeto, olha. Tá o meu disjuntor geral de quanto? 100 amperes. Tá vendo? 100 amperes. Uhum. Eu coloquei 100 amperes. Tá vendo? Qual que é a corrente Aí aqui, se ó? Eu usei isso aqui, ó. 38,175, ó. Se nós usarmos 38,175, ó, vamos usar aqui, ó. 38,175. Ó, 38,175 dividido por 380,6. Isso aqui vai ser igual a 100 amperes. 381,75 dividido por 380,6. 100 amperes dá 100,3. 100,3. Ah, entendi. Aí, José, o que acontece? Eu quero te perguntar uma coisa. Eu acho que se você usar 1.73 dá valor diferente. Não vai dar. Se você Vai? é questão de arredondamento, né? Se eu usar aqui, por exemplo, se eu usar todos os números aqui que dessa dízima, também vai dar um valor diferente, vai dar um número menor. Tá bom? Ah, não, beleza. Mas você pode multiplicar. Aham. Eu geralmente uso raiz, quando eu jogo na calculadora, eu monto a raiz 3 completo. Eu coloco lá, eu faço a operação completa, 220. Eu não coloco 1,73 não. Dividido por raiz, né? Raiz de 3 vezes 220. Olha só. Opa, deu errado aqui. 220 dividido raiz de 3, fechei, vezes 220. Aí deu cento e poucos amperes, 100,1. Então 100 amperes aí. Aí esse disjuntor aí que você achou, esse disjuntor que eu achou já seria o caixa montado. Sempre. Isso. Eu coloquei caixa moldada, tá? Eu coloquei caixa moldada Ah, porque beleza. é uma entrada de 100 amperes. Eu optei em usar a caixa moldada, tá? Eu coloquei isso aqui, ó. Caixa moldada com ajuste corrente. Um disjuntor desse aí que saiu mexer Ah, que beleza. seria o cabo que é uns 50 milímetros? Vai ser um cabo de 50 milímetros, tá? Aqui tá até errado, ó. É um cabo de 50 milímetros que tá entrando aqui. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô te ajudando, né, pra você ver. 50 milímetros. 50 milímetros é o cabo que tá aqui. Mas pra cá eu não dimensionei, né? Então esse cabo aqui, pro projetista do painel, isso aqui é importante, ó. Saber a seção nominal correta. 50 milímetros, que ele tem noção de dimensão do painel para ficar a canaleta, né? Qual que seria a canaleta? Aqui, ó. Vamos abrir um desenho desse aqui. Tá vendo? Eu tenho aqui meu disjuntor geral,
né? Caixa moldada. Olha o tamanho do barramento aqui principal, a largura dele. E aqui os disjuntores ramais, ó. Aí essa canaleta aqui, olha, ele tem que ter noção. Por exemplo, o cabo aqui está entrando por cima do painel. Então os cabos maiores vão entrar aqui, né? E os cabos ramais também vão passar aqui. Então a largura desse painel ela vai ficar diferenciada, né? Ela vai ficar diferente umas das outras com relação à seção nominal dos condutores que tem que transitar aqui por essas canaletas de PVC. Essas canaletas, pessoal, é aquela canaleta que a gente tem lá na oficina, lá no quadro. Quem não estiver visualizando, deixa eu só colocar aqui, ó. Canaleta. Caneta de PVC aberta. Painel. Essas canaletas aqui, ok? Essas danadinhas aqui. Essa canaleta aqui. É o que está mostrando no desenho. Está mostrando esse desenho aqui, ó. Que são essas canaletas. E aqui os barramentos, tá? São os barramentos. Então o projetista lá do painel, né? O projetista de painéis elétricos, né? De CCM, ele tem que se atentar a isso. Ele se atenta a isso. Aí sempre, né, atendendo a NR10, a vista frontal do seu painel tem que ter esse indicativo aqui, né, perigo de choque elétrico. É interessante uma placa aqui agora que está comum utilizar, permitido acesso somente a pessoas autorizadas, o quadro de distribuição e o tag, né, segundo subsolo, o tag dele. Pode pôr o nível de tensão também aqui, trifásico 220. Aí internamente, né, cada disjuntor desse aqui é identificado para o seu respectivo circuito. E para o eletricista, né, e atendendo também a NR10, tem um porta-documento na tampa dele. Quando você abre esse quadro, nessa tampa aqui na parte que fica no interior, tem um porta-documento. Aí você deixa o diagrama unifilar desse quadro e deixa também a planta baixa da instalação. Isso aí também é requisito de norma. Depois eu vou falar um pouco de NR10, para vocês terem noção um pouco de legislação relacionada a NR10. Beleza. Beleza? Então vamos corrigir então agora nosso último quadro, né? Nosso último exercício aqui. Que, se eu não me engano, vai ser esse aqui. Não. É um sub 03 localizado, acesso à cozinha 1. Beleza, senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Esse aqui, ó. Um sub 03. Isso. Não é isso? Uhum. Então, disjuntores aqui. Ficou sendo 10 os de iluminação? Ficou sendo 10. Coloquei 10 e os outros eu mantive. Eu fiquei em dúvida display. Os dois primeiros eu coloquei 10. Aqui só tinha 500, 440, 560. Aí, os outros. Você acha que 18 é muito? Eu coloquei 16/18, só pra te perguntar. Entendi. Você acha que 18 é... Não. Oi? Não. Eu que vou te fazer uma pergunta agora. Disjuntor de 18 ampere e 16 é o mesmo preço? Não. Quanto maior a amperagem, maior o valor, né? Isso é fato. É, só isso. Não dá muita diferença não, mas quanto mais eu subir a amperagem, já vai subir o valor também. Eu nunca vi um projeto com disjuntor de 18 ampere. Sim, é por isso que eu te perguntei, eu vou perguntar, mas eu também, pelo que eu vejo lá, não tá não. Aí eu coloquei 18, 16 aqui, eu coloquei um 18 só pra te perguntar, mas o certo mesmo é 16, né? Mas existe mesmo para vender o de 18? Não, é por isso que eu te perguntei, eu nunca vi ainda não. Eu já vi uma vez, mas sou de linha. Eu nunca vi disjuntor de 18 ampere. É por isso que eu quis te perguntar. Beleza? Aí Beleza, então. o de 16. Então mantendo 16 mesmo. Isso. Os de 16. Beleza. Aí o que deu um problema aqui, Disley, que eu te falei que deu zebra aqui é o seguinte, quer ver? O circuito 11 desse projeto aí. Aí você vê o circuito 11. Circuito 11. Tá aqui 3.500, né? 127. Então 3.500 em 127 vai dar uma corrente de 27,5 ampere.
ele da zebra. Porque o que vai acontecer? Tá certo que é o método, né? A gente está olhando o método, 27,55. O método que a gente está consultando é o método A1. Então, se a gente... Então, ele suporta 26 amperes o cabo de 4mm. Então não vai. Como é que eu Isso. ponho o disjuntor aí? Não. Aí aqui você teria que alterar o cabo para 6mm. Exatamente, foi o que eu forneci, eu travei, porque não tem como colocar um disjuntor maior que 26, que ele não vai desarmar. Isso. E a corrente nominal é 27,55, então não faz sentido. Isso, 26, né? Isso aí. Uhum. Aí, por exemplo, se ele tiver instalado no método B1, ele suporta 32, aí está dentro do dimensionado correto. Mas no caso ali eu falei vocês A1, aí é 26. Igual os meus chuveiros aí, eu coloquei um disjuntor de 30 amperes. É isso mesmo? 30 amperes. Disjuntor do chuveiro, 6.000. Ok, sem problema. 30 amperes, né? 30 amperes, sem problema. Aí eu coloquei 30. Os freezer aí, eu coloquei 24. Tá. Outra coisa também, não existe disjuntor de 24 não. Exatamente, isso que eu te falar. Coloquei 24 aqui, mas coloquei exclamação, porque não tem. Tá. Sempre você tem que pegar o que tiver no mercado, entendeu? Indicar no seu projeto o que tiver o que é venda, que é comercial. Porque você coloca, você manda uma lista de material com esses valores de disjuntor que você está falando para o comprador, que às vezes não é da área elétrica, ele pede isso e ninguém acha, entendeu? Sim. Aí no caso então aqui poderia ser um disjuntor de, como esse suporte é 26, um disjuntor de 25? Pode ser 25. Não, beleza, show de bola. Beleza. Certo, aqui mesmo. 24. Mas é até gostoso, né, gente? Fazer um projeto, desenvolver um projeto, fazer o dimensionamento, depois você ver tudo funcionando, sabe? É legal, né? É uma coisa muito, muito legal. Se aplicar o conceito tudo certinho. E o disjuntor geral aqui, quanto que vocês acharam? Eu desliguei. Eu achei, aí deu 108,25. Aí já vai cair no caixa moldada. Aí o disjuntor de 110 amperes. Ok. Disjuntor. 100 amperes, né? Eu cheguei aqui em 100, eu coloquei 100 amperes, né? Mas por que deu essa diferença? Eu usei o fator de demanda, tá vendo? A demanda demandada, você deve ter pegado a instalada, não foi? Fiz a instalada. Isso, aí você vai ter que colocar um de 110 amperes. Oi? Pode falar. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. No meu trabalho aqui, eu fiz para vocês. Coloquei disjuntor 16 lá. Você fala em qual? Na iluminação? Na cozinha. Na cozinha, os freezers. Os freezer. Isso. Freezer, tá. Você colocou de 16, né? Pode também. Isso. Pode também, André. Tem problema não. Tem problema também não. Então, porque pelo mesmo que você falou um aí, você divide 827, vai dar a peragem correta lá. O cabo é 2,5. Se você colocar um disjuntor maior, vai ficar mais do que a corrente do cabo, não? Deixa eu ver aqui. Vamos voltar lá na tabela aqui da NBR. O cabo de 2,5 suporta 19,5, né? Se você colocar um de 20 A,
vai ficar com meio ampere de diferença, né? Ok, pode ser de 16. Pode ser de 16. Por causa desse meio ampere, né? Pode colocar um de 16. Beleza, perfeito. Perfeito. Uhum. Eu acho que pra mim ficou entendido, cara. Deu só essa dúvida do disjuntor e caloria, mas eu acho que eu entendi. Eu peguei, mais ou menos entendi isso aí. Eu também consegui entender de boa, professor. Ótimo, ótimo. Aqui, ó. Um projeto aí desse predial aí, ó. Trabalheira que deu isso aqui. Dá merda. Isso aqui, ó, eu não tinha planta baixa, não. Teve que desenhar cômodo por cômodo, medir, ir lá, fazer o levantamento. Isso aqui deu trabalho. Os quadros, só de quadro que tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó. Foi dividido em 5 quadros aqui, tá espalhado aqui 5 quadros. Você tem que compensar esses 15, 20 mil que você ganha mesmo, né, cara? Não Tem. pouca não. 20 mil que você ganha. Ganha mais uns 12 mil na stake. Tá, tem que compensar, cara. Tem que compensar. Tem que compensar. Minha ideia é aposentar agora, esse ano, né? Se Deus quiser, eu chego nos meus 10 milhões, né? Aí eu posso aposentar. Aí, professor, você abre uma empresa de elétrica aí, você ficha nós, fazer favor. Não vou mexer com isso não. Eu vou ser youtuber, entendeu? Boa, Vou não. ser youtuber. Isso aí, cara. Ainda mais agora, né? Que Não, Sérgio. eu tô aprendendo a mexer aqui, ó. Vou ser youtuber. Pensou no YouTube lá, Gisley Federico, você pensa? Canal de YouTube? Puta merda, vou largar. Vai ser aquele youtuber que eu vou pegar meu menino pra gente ficar brincando de carrinho. Esse negócio. Vai ser aquele ali. Aqui, o pequenininho vai seguir a carreira também? Hã? O pequenininho vai seguir a carreira do pai também? Não, Elétrica? ele vai ser youtuber também. Vai ser YouTube também? Vai ser youtuber. Nossa senhora. Puta merda. Ai, ai. Pessoal, então olha só, para a aula de hoje, nós já falamos do nosso trabalho, nós já falamos um pouco, a gente corrigiu os exercícios, e agora para finalizar eu quero falar sobre o DR, tá? Eu cheguei a comentar sobre o DR, só que eu quero falar um pouquinho com vocês, junto, lendo a norma aqui, os pontos, os locais de instalação do DR, onde que se é obrigatório a gente instalar o DR, tá? Então aqui, ó. Uso do dispositivo diferencial residual de alta sensibilidade. Então, quando a gente fala de juntores de alta sensibilidade, né, DR de alta sensibilidade, eu estou falando de corrente nominal de fuga de 30 mA, tá? 30 mA. Então, a NR10, ela fala o seguinte: as instalações elétricas devem ter dispositivos de seccionamento automático para proteção contra choque ou para proteções de corrente de fuga para a terra. E qual dispositivo que faz isso de forma automática? É o DR, dispositivo diferencial residual. Eu cheguei a comentar na última aula que eu cheguei a falar sobre DR em umas aulas anteriores, até mostrei uma simulação do menino sendo eletrocutado, né, do bonequinho, né, atuando no circuito com e sem DR, expliquei o funcionamento interno dele, mas eu não abordei o aspecto de norma, né, normativo. Então, existem locais que se devem inserir o DR dentro de uma instalação elétrica. E esses DRs, tá, eles devem ser inseridos em circuitos que sirvam a pontos de utilização situados em locais contendo banheira ou chuveiro. Aí pede para ver 9.1. Esse 9.1 fala justamente de instalações elétricas em locais onde nós temos banheira. Então, pessoal, onde eu tenho chuveiro e banheiro, eu tenho que ter DR. Então, o circuito que alimenta o chuveiro, ele tem que ser inserido dentro de tem que estar conectado a um DR. Então, toda vez que eu falo que eu tenho chuveiro, eu tenho que ter um DR. Então, eu vou abrir aqui um circuito, olha, aonde que eu coloquei DR aqui, tá vendo, olha, nos circuitos de tomada, eu coloquei DR, vocês vão observar que nessa área aqui, olha,
todo o meu circuito aqui, ó, é DR, tá vendo, ó? Como que funciona o DR? O DR não funciona de forma, não é um dispositivo que funciona para sobrecarga e curto-circuito. Ele só funciona como corrente de fuga. Então você precisa de ter na série dele, né, um disjuntor termomagnético que vai fazer a proteção dos condutores elétricos e o DR. Por que eu usei DR aqui, olha, para todos esses circuitos, para toda essa área, essa minha área aqui, ó, toda essa minha área. O que acontece? Essa instalação, ela fica numa área, aqui em volta, tudo é piscina, tá? Isso aqui é piscina. É uma piscina olímpica, mais uma piscina pequena, uma média, são 3 piscinas que tem aqui em volta. E as pessoas saem da piscina, sobem esse piso rampado aqui, olha, e vêm no bar. Então elas vêm aqui descalças, molhada, pele úmida e com isso baixa resistência do corpo humano. Então o que eu optei? Eu optei em colocar toda essa edificação, né, protegida com DR, inclusive a iluminação. Eu não quero, por exemplo, numa condição, olha, aqui é um palco. Aí às vezes as pessoas ficam um pouco mais alegres e sobe aqui e encosta a mão nessa estrutura metálica, né, que isso aqui foi feito por perfilado, seja eletrocutada. Eu tenho uma situação onde que as pessoas vão estar fazendo uso de bebida alcoólica, elas vão estar com pele molhada, vão estar descalças, tudo são fatores que vai abaixar a resistência dela à corrente elétrica. Então o poder do choque elétrico, né, a atuação do choque elétrico, da corrente elétrica, ela vai ter um poder enorme de gerar uma parada cardíaca. O dano do choque elétrico tem de ser maior. Então eu não quis arriscar. Eu não quis me arriscar em não colocar eu coloquei DR até no circuito de iluminação. Por quê? Eu quero garantir proteção à vida humana em todas as condições que pode ocorrer em segurança. Olha, uma luminária dessa aqui caiu, né? Pode desmaiar a pessoa, bateu na cabeça e desmaiar, mas de choque elétrico ela não vai ter problema algum. Porque no momento que a gente começa a ser responsabilizado tecnicamente por uma edificação, a gente está colocando toda a sua vida profissional, né? Eu posso perder meu registro e nunca mais atuar como engenheiro. E isso é ruim. Foi o que eu aprendi, que eu investi ao longo aí de 20 anos, 15 anos, e perder tudo agora e voltar para uma outra profissão, a gente, né, não quer isso. A gente não quer isso. Então eu me resguardei. Então, voltando lá no conceito da norma, olha só, todo local que eu tenho banheira e chuveiro, eu tenho que ter DR. Então, se tiver um circuito alimentando banheira, DR. Se eu tenho chuveiro, DR. Circuitos que alimentam tomadas de corrente situadas na área externa da edificação. Então, se eu tenho, por exemplo, uma tomada na área da garagem, né, no jardim, tomadas que estão na área externa, DR. Elas têm que estar vinculadas a um DR. Circuitos de tomadas de corrente situadas em áreas internas que possa vir alimentar equipamentos no exterior, DR. Então, às vezes tenho uma tomada interna na minha casa que alimenta o equipamento lá fora. Eu tenho que ter DR. Circuitos em locais de habitação que sirvam de pontos de utilização situados em cozinhas, copas-cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, garagens, demais dependências internas, molhadas ou em uso normalmente ou sujeitas a lavagens. Então, todos esses cômodos citados, né, cozinha, lavanderia, copas-cozinhas, área de serviços, garagem, as tomadas têm que estar protegidas com DR. Em circuitos em edificações não residenciais, tá? Os circuitos que em edificações não residenciais sirvam a pontos de tomada situados em cozinhas, cozinhas, lavanderias, garagens e no geral, molhadas, uso normal sujeitas a lavagens. Então, olha só, se eu tenho um prédio, tá? Nesse prédio, no hall do corredor, eu quero colocar tomada. O pessoal quis colocar tomada, um exemplo, né? Nos corredores lá tem um ponto de tomada.
Nesses locais que tem ponto de tomada, não é cozinha, não é copa, não é área de serviço, não é garagem, não é área interna, mas eu tenho um local de fluxo de pessoas, crianças, idosos, pessoas que não são advertidas a mexer com energia elétrica. Então, o que eu vou fazer? Eu ponho um DR. Porque em qualquer momento que uma pessoa venha a ter contato com essa tomada e tenha a ter algum problema, o meu DR vai fazer o quê? O meu DR vai atuar e vai proteger essas pessoas. Aí vem a questão, vem as notas, tá? Nota. No que se refere a tomadas de corrente, a exigência de proteção adicional por DR de alta sensibilidade se aplica a tomadas com corrente nominal de até 32 amperes. A exigência não se aplica a circuitos de setor de instalação concebidos em esquema IT. Então, por isso que a gente tem que estudar os sistemas de aterramento, tá? IT. IT é um sistema de aterramento que eu uso uma resistência para limitar o valor de corrente à fuga. Mas não vamos observar isso agora, não. Vou até deixar essa nota para depois a gente atender. 3. Admite-se a exclusão da linha D dos pontos que alimentam aparelhos de munição posicionados a uma altura igual ou superior a 2,5 metros. Então, imagina só, o circuito de iluminação, pessoal, na cozinha, se a cozinha tiver um pé direito menor que 2,5, a altura da lâmpada, o circuito de iluminação da cozinha tem que estar envolvido em DR. Se o seu banheiro tiver um pé direito, né, a altura da lâmpada tiver piso até o teto menor do que 2,5 metros, a iluminação do seu banheiro tem que estar dentro de um DR, tá? Protegido por um DR, ok? Então, a altura, nesse caso meu aqui, olha, a minha altura aqui era 2,80 metros aqui nessa área, porém aqui nessa área do palco, como há uma elevação de 30 centímetros do palco, eu chegava a 2,5 metros. Então eu optei em colocar circuito DR de iluminação, no circuito de iluminação, dos ventiladores. Aqui a gente colocou, o pessoal pediu para colocar um totem, né, de carregamento de celular, também está vinculado a DR, porque a pessoa vai vir aqui descalço e inserir o celular para carregar, vai ter contato com a energia elétrica nesse ponto, então coloquei DR. Todos os freezer, né, o pessoal costuma colocar freezer de picolé, espalhar freezer, os freezers aqui, o pessoal vir aqui abrir freezer descalço, a gente colocamos DR, ou seja, eu optei dentro da norma. Aí se eu for falar, olha, aqui é cozinha, aqui é área de serviço, aqui é copa, aqui é banheiro, aqui é chuveiro, eu poderia ter deixado tudo sem DR se eu fosse olhar no caráter normativo, né? Poderia deixar tudo sem DR se eu pensasse dessa forma, mas não é bem isso. A gente tem que avaliar que a questão do uso do DR, ele vem para proteção à vida humana. Então, sempre que eu observar locais de afluência ao público, locais onde as pessoas poderão correr o risco de se acidentarem com o choque elétrico, eu vou usar um DR. Não justifica. Quando o risco de desligamento de congeladores por atuação intempestiva da proteção, associada à hipótese de ausência prolongada de pessoas, significar perdas ou consequências sanitárias relevantes, recomenda-se que as tomadas de corrente previstas para a limitação de tais equipamentos sejam protegidas por dispositivos DR, com características de alta imunidade e perturbações de transitórios. Que o próprio circuito de alimentação do congelador seja sempre que possível independente, que no caso exista outro dispositivo DR montante de alta imunidade, seja garantir a seletividade entre os dispositivos. Então aqui, olha, é até interessante, a norma ela já até nos orienta. Olha, eu tenho um circuito de freezer que alimenta vacina, né? Vacina. Eu tenho que garantir uma proteção de risco contra choque elétrico. E nesse caso, eu vou adotar um outro modelo de DR, né? Que com relação a transitórios, a perturbações transitórias,
ele vai estar permanecendo. Mas eu não deixo de fazer a proteção contra choque elétrico. Aí tem umas características de curvas de DR aí que a gente vai ver nas próximas aulas. Então não falei nem de disjuntor nem de DR. A tomada destinada ao congelador pode ser protegida por separação elétrica individual, recomendando-se também ainda que o circuito seja independente. No caso, haja para o DR, o montante seja tipo de imune de perturbações transitórias. A proteção do circuito pode ser realizada de forma individual, por ponto de utilização, ou por circuito, ou por grupo de circuitos. Então, existe a questão de seletividade do DR. Exemplo, nesse caso aqui, olha, para cada circuito, eu usei um DR. Cada circuito foi usado um DR. Nesse outro projeto, o pessoal optou, olha, em colocar um único DR, olha. Tá vendo? Um único DR vai desarmar isso aqui tudo, olha. O que eu não acho interessante, tá? Eu não acho isso muito interessante. Fica mais barato? Fica. Mas se der uma falha nesse DR, eu vou perder toda a minha instalação. E para o eletricista de manutenção, identificar em qual circuito está correndo a fuga, fica muito mais difícil, tá? Fica muito mais difícil. Então, se eu individualizo cada circuito com seu respectivo DR, eu consigo ter uma seletividade melhor. Então, o uso de DR, né, quando vocês forem fazer o projeto aí de revitalização das instalações elétricas da casa de vocês, vocês vão observar quais os locais tornam-se obrigatório. Eu já tinha enviado a norma para vocês, mandei ontem novamente o pedido do Sérgio, está aí na página 57, desculpa, isso, página 57, 49, página 49 e na página 50, a gente tem todas as características de aplicação dos DRs. Pessoal, dúvidas, comentários? Pra mim tá tranquilo. Tranquilo? Por mim de boa também. Então, ok. Eu vou encerrar então a aula. Combinado? Beleza. Você vai falar sobre... Ô, André, repete fazendo favor. Você vai falar sobre DPS? Vou falar. Eu vou falar com DPS com vocês quando eu for falar sobre sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Aí nessa aula eu vou falar sobre DPS, tá bom? Vou falar sobre DPS com vocês. Vai estar em breve. Agora o que vai acontecer? A gente agora vai falar um pouco sobre dimensionamento de eletrodutos. Aí logo em seguida eu vou falar sobre a questão da ND 5.1 e logo a gente vai entrar em SPDA. Então daqui 3 semanas a gente está falando em SPDA. Beleza? Então tá bom, pessoal. Boa noite para vocês aí, tá? Valeu, boa noite, pessoal. Com Deus aí. Valeu.